Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Josué, capítulo 15. Você é o tipo de pessoa que gosta de resolver tudo sozinho? Conta pra mim aí nos comentários. Quando você percebe que tem algo para ser feito, você é aquele que vai lá, faz o começo, meio e o fim e não espera por ninguém? Ou se você pede alguma coisa para alguém, a pessoa não corre fazer, você já corre fazer na frente? Como é que você lida com isso? Bom, no capítulo de hoje, dentre outras coisas, nós vamos falar a respeito de Caleb e de uma estratégia que ele teve para conquistar a terra que Deus havia dado a ele. Sim, no capítulo anterior nós vimos que Caleb disse que ele tinha o mesmo vigor para conquistar a terra que Deus prometeu para ele. Só que nós vamos ver nesse capítulo que Caleb se deu conta que ele não precisava fazer tudo sozinho. Então vamos começar? Muito bem. Primeiro eu vou te explicar e depois a gente aplica o capítulo para as nossas vidas e, caso você não tenha lido o capítulo, eu gravei, tanto no Spotify quanto no YouTube, a leitura do capítulo 15. Então você, por gentileza, escute a palavra do Senhor. São 63 versículos muito abençoados em Josué capítulo 15 que podem edificar a tua vida. Então vamos lá, vamos começar a explicar o capítulo. O capítulo 15, desde o verso 1 até o verso 12, vai mostrar para a gente o estabelecimento da herança que foi dada à tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá, ok? E os limites, eles são detalhados, gente, para que não haja dúvidas sobre as posses. Você tem que entender que para nós ficar lendo essas localizações, talvez possa não fazer sentido, mas foi muito legal da parte do escritor, do autor de Josué, em colocar para a gente de maneira detalhada a porção de terra. É por isso que hoje nós temos como construir os mapas. Os mapas que a gente conhece são baseados nas escritas, nas localizações, nos detalhes que estão escritos na palavra do Senhor. Então, esses detalhes todos fazem muito sentido. Inclusive, eu não sei se você é assim, mas quando eu vou lendo a Bíblia, eu vou lendo os nomes e eu tento me lembrar de coisas que eu já li anteriormente. Nós que estamos aqui fazendo as devocionais, começamos lá em Gênesis, poxa vida, eu escuto alguns nomes e eu falo, poxa, já vi a respeito disso. Que nem quando nós lemos nesse capítulo a respeito de Edom. Edom, de onde veio esse nome? Edom era a terra que pertencia aos descendentes de Esaú. Esaú, Jacó, lembra? A gente já viu essa história. O Mar Salgado é o Mar Morto. O Mar Grande que a gente vê nesse capítulo é o Mar Mediterrâneo. E, inclusive, se você tem uma Bíblia de estudo, é muito legal, porque traz para a gente uns detalhes que, assim, olhando simplesmente, lendo, a gente não tem conhecimento. Por exemplo, o verso 8, não sei se você sabe, mas a palavra Inom que aparece significa lamentação. E nesse lugar, gente, olha que coisa triste, os pais faziam os filhos passar pelo fogo em sacrifício a um deus chamado Moloque. E a gente sabe disso por causa de outras referências da palavra, como Levíticos 18, 21, que condena essa prática, 2 Crônicas 28, 3 e capítulo 33, 6. Enfim, a gente vai aprendendo a palavra e é muito bom esses estudos que sempre acrescentam coisas novas para a gente. Agora, do verso 13 ao verso 19, é mencionado então a estratégia que eu te falei no início dessa nossa conversa. Caleb tinha dito no capítulo anterior para Josué o seguinte: olha, me dá aquela terra que o Senhor Deus me prometeu através de Moisés, porque passaram 45 anos, mas eu estou inteiro, eu estou pronto para conquistar e Deus vai ser comigo nessa batalha. E o que acontece? Ele pede para Josué então essa terra e ele realmente começa a possuir a terra que Deus havia dado a ele. Ele expulsou 3 gigantes daquela região, da região que ele recebeu, Kiriat e Arba. E esses gigantes, queridos, eram os filhos de Anak. E a gente está falando Anak, Anakim, você já deve ter ouvido esse nome. Então, assim, Caleb começou a fazer um ótimo trabalho, dependendo do Senhor, na terra que Deus deu para ele possuir. Mas, de repente, olha só o que acontece. No versículo 16, Caleb vai dizer, olha, quem derrotar a Kiriat Sefer e a tomar, ou seja, uma próxima cidade, ali que é o nome de Debir, né? Ele daria então a sua filha Axa por mulher. Eu sei que isso pode parecer grosseiro para você, para nossa cultura, essa coisa de ele falar, poxa, olha, se você conquistar essa terra, eu dou minha filha em casamento. Mas saiba que isso era uma prática comum na época e era até uma honra você dar a sua filha para um guerreiro que conquistasse algo, né, que provasse o seu valor vencendo e conquistando alguma coisa. E aqui no caso a gente está falando de uma terra com gigantes. Então ele
cria uma estratégia e ele então não iria conquistar todo aquele lugar por si só, pelas suas próprias forças. Ele lança um desafio até que um corajoso se levante para ajudá-lo e ele oferece, claro, um prêmio de honra, que era sua filha, por mais que isso possa parecer ruim aos seus ouvidos, ok? E o desafio é vencido por um parente dele, pelo filho do seu irmão, ou seja, seu sobrinho. E então, Axa se casou com o seu primo. Se a história parasse aqui, o texto poderia parecer que era apenas para falar de vitória. Mas o texto, o autor de Josué, vai nos acrescentar mais alguma coisa. No verso 18, o verso 18 vai nos contar que quando então Axa, filha de Calebe, foi morar com seu esposo, ela pediu ao marido que pedisse um campo ao pai dela. E a Bíblia usa o termo insistiu, como se ela quisesse muito que o seu marido pedisse o campo para o pai. O texto não diz que ele pediu. O que o verso vai dizer é que ela vai apiar do seu jumento, ela vai descer do seu jumento e ela mesma vai pedir ao pai. Então, no verso 19, ela pede um presente para o pai. E da maneira que ela fala, parece que o pai já tinha dado para ela um presente. Só que esse presente era um pedaço de terra que não tinha água. Então, ela chama aquela terra de terra seca. Ela vai falar para o pai, me dá uma terra que tenha água, porque a terra que você me deu é seca. E a atitude do pai mostra uma coisa muito interessante. Calebe, a Bíblia vai dizer que Calebe vai dar para ela não apenas as fontes superiores, mas também as fontes inferiores. Ele dá para ela mais do que ela pediu. E a narração do texto acaba aqui. E o que nós vamos ver nos versículos seguintes, dos versos 20 até o verso 62, é a herança também dos filhos de Judá, só que agora discriminada por nomes de cidades. Então vai ter uma extensa discriminação de nomes, de lugares, de cidades que foram dadas para essa tribo, que caiu por sorte, o Senhor assim determinou. E o verso o verso 63 finaliza o capítulo dizendo assim, mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. E assim o capítulo é encerrado. Pois bem, eu vou parar por aqui a explicação, porque o capítulo acabou. Mas eu quero aplicar esse texto para as nossas vidas, ok? Então eu vou aplicar verdades que eu olho para esse texto, eu encontro e eu penso que fazem sentido para nós. Uma delas é aquela que eu mencionei na introdução desse capítulo. Bem, Calebe recebeu uma bênção do Senhor, uma terra, mas essa terra tinha desafios. E Calebe começou a batalhar, sim, a sua batalha juntamente com Deus. Mas, de repente, o texto, sem nos dizer o porquê, simplesmente diz que ele vai lançar o desafio e vai dizer, olha, quem conquistar essa outra porção pode se casar com a minha filha. E ele nos mostra, assim eu aplico para a minha vida, que, embora ele tivesse recebido algo de Deus, ele não precisava fazer tudo sozinho. E que nós podemos ter sim. Olha só, ele ganhou um genro. Ele não queria apenas alguém que conquistasse uma terra. Ele queria uma família. Ele queria trazer alguém que fosse valoroso para estar na sua casa, como seu genro. Aquele que queria herdar as coisas quando ele já não estivesse mais aqui. E a gente até observa que o coração dele não é um coração miserável. Porque quando a filha dele pediu uma bênção, um pedaço de terra com água, ele deu o dobro. As fontes inferiores e também superiores. Então a gente observa que o coração de Calebe não era um coração miserável, não é verdade? Quando a sua filha pediu, ele deu mais do que ela pediu. Então, o que esse texto ministra ao meu coração? Esse texto ministra ao meu coração que eu posso até ter vigor, eu posso até ter saúde. Deus pode ter dado uma bênção para mim, algo pode ser minha responsabilidade, mas eu posso também encontrar pessoas valorosas que podem estar junto comigo nesse propósito. É verdade, Deus não nos decepciona, mas pessoas nos decepcionam. E Deus sabe disso. Muitas vezes o nosso coração pode ficar temeroso de chamar pessoas para estar conosco no propósito, porque sim, pessoas ferem. Mas por outro lado, pessoas também são usadas por Deus para nos curar. Não é porque alguém nos feriu, nos machucou e foi desleal, que a gente deve desconfiar que todas as outras pessoas não prestam, não é verdade? Calebe tinha motivos para dormir com o olho meio aberto, porque por causa de 10 pessoas que foram espiar a terra com ele
Ele passou 40 anos rodando no deserto. Você já parou para pensar nisso? Se tinha uma pessoa que devia ter um olho meio aberto, assim, meio fechado, era Caleb. Porque ele ficou 40 anos rodando em volta, igual peão, por causa de alguns que não tiveram fé. E olha só, Caleb não fez isso. Caleb perguntou, tem algum valente aqui? Se tiver, vence lá aquele gigante e vem aqui casar com a minha filha. E foi assim que ele estabeleceu uma estratégia. Então, eu aplico para mim dessa maneira. Ainda que eu tenha vigor, ainda que eu tenha saúde, ainda que a bênção que Deus deu tenha sido para mim, eu posso contar com pessoas ao longo do caminho que vão me ajudar a vencer as batalhas. Eu não preciso fazer tudo sozinho, a menos que o Senhor Deus mande, não é verdade? E por último, eu acho que eu paro para pensar, porque a Bíblia menciona e, portanto, não é uma coisa sem importância. A Bíblia menciona que a filha dele, quando recebeu algo que aos olhos dela não era o suficiente, o que ela fez? Ela pediu. E sabe que isso me faz pensar no Senhor. Tem um texto da palavra do Senhor que fala que se os homens sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Senhor Deus. E isso me faz pensar que nós deveríamos pedir. Porque a palavra de Deus também diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate vai ver a porta abrir. Então eu acho que nós deveríamos pedir ao Pai em oração, com a mesma sinceridade que essa moça pediu a Caleb. Pai, essa terra aqui não está boa, eu queria outra, me dá uma coisa com água. E nós podemos falar para o Senhor, né? Quando estivermos com o nosso coração descontente com algo, não com falta de reverência, não com falta de temor, mas nós podemos dizer para o Pai, Pai, não estou feliz com o meu casamento, me ajuda a consertar. Pai, não estou feliz com a minha saúde, preciso me posicionar. Pai, não estou contente com o meu trabalho, por favor, Senhor, me abre uma outra porta, ou me ajuda, Deus, a agir da maneira que eu devo agir para que tudo se torne melhor, me usa, não é verdade? Nós estamos aqui nessa terra para ser usados por Deus, não é mesmo, queridos? Então, eu finalizo aqui essa meditação e se você tiver algo para acrescentar, escreve nos comentários, porque é muito bom escutar quando você tem algo para acrescentar ou para comentar do que Deus falou com você. Às vezes é diferente do que falou comigo, não tem problema. Deus abençoe e até a próxima meditação, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!